Vocês já assistiram o Jogo do Diabo? Minha mãe vai me matar quando ver esse vídeo. Bom, eu precisava vir falar pra vocês sobre esse reality porque ele mexeu muito com a minha cabeça. Eu comecei assistindo assim, meio sem dar muita bola pra ele, porque o nome já não me chamou muita atenção, porque não tô gostando muito mais dessas coisas meio sombria, não. Então, logo de cara, só pelo nome eu pensei que eu não iria gostar. Mas conforme eu fui assistindo, gente, esse reality me prendeu do começo até o fim. Ele tem 2 temporadas e eu devorei essas 2 temporadas. Eu assisti muito rápido e eu queria fazer o vídeo primeiro, da primeira temporada, mas aí não deu, eu acabei assistindo tudo de uma vez. Do que eu comecei a assistir, já tava tarde, já era umas 11 horas. Quando foi umas 2 horas da manhã, eu me percebi assim, vidrada, e eu falei, não, eu tenho que assistir mais um episódio, porque eu tava muito curiosa pra ver o que ia acontecer. Essa série, ela consegue te prender do começo até o fim. Se você gostar de jogos psicológicos, essas coisas mais de comportamento humano, foi o que eu achei. Esse reality é de lá da Coreia. Os personagens, né, as pessoas que participam, pessoas famosas de lá da Coreia, influenciadores, eles fazem uma seleção de algumas pessoas que são super inteligentes, que se destacam em universidades, essas coisas. Porque é um jogo de raciocínio, de psicológico. Então a pessoa, para participar, ela tem que saber estratégia. Isso que me chamou muita atenção, porque eu não sou muito boa, não me considero uma pessoa muito inteligente, não. Mas eu gosto de ver pessoas inteligentes traçando estratégias, jogando mesmo, até mesmo essa parte do comportamental. Eu gosto de ver como que é essa interação humana. Eles ficam confinados numa casa por 10 dias e tem um ambiente de convivência e uma arena de jogos. E todos os dias vai ter um jogo principal e que sempre é um jogo de estratégia, que desafia muito a mente. Eu mesma assistindo, quando eles explicavam, eu não entendia nada. Mas conforme o jogo ia passando, eles iam lá interagindo, a gente consegue entender pelo contexto do que tá acontecendo. Mas pra mim, o que ficou mais marcado, assim, não foi nem o jogo em si, mas o comportamento das pessoas. Porque, como o nome já diz, é um jogo do diabo. Então, é um jogo de estratégia, você tem que manipular, você mentir, enganar as pessoas. Tem algumas pessoas que têm muita facilidade de fazer isso, mas outras não conseguem, mesmo sabendo que o jogo é pra isso, é pra você mentir, enganar, manipular. Tem gente que não consegue, nem dentro do jogo. Foi muito difícil pra eles e muito legal pra gente ver esse conflito, essa dualidade que o ser humano tem. E o quanto o que acontece na arena de jogos interfere na convivência deles, no ambiente de convivência. No primeiro jogo da primeira temporada, era um jogo que parecia uma brincadeira de criança, super simples, que até eles mesmos subestimaram o jogo, acharam que ia ser algo super fácil de ganhar, super simples. Mas conforme o jogo foi acontecendo, eles foram percebendo que não era nada daquilo que eles estavam pensando. Mas esse primeiro episódio foi o que mais ficou marcado assim na minha mente. Talvez porque foi aquela sensação, né, de novidade. Mas era um jogo simples. Eles iriam sortear alguns personagens para as pessoas e era sobre um que iriam infectar algumas pessoas. E no meio dessas pessoas normais iriam ter o terrorista, que seriam as pessoas que iriam disseminar o vírus, um cientista que iria tentar a cura desse vírus e um jornalista que iria passar as informações para as outras pessoas. E no meio disso tudo ainda ia ter alguém que ia ser um louco, que eu acho que é fanático que eles falam, que ia tentar se matar, só que ele mesmo não poderia se matar. Ele tinha que ser morto por alguém. Então, ganharia o terrorista se conseguisse matar as pessoas. E tinha um policial também, o policial que teria que matar esses 2 terroristas. Cada um, para ganhar, tinha que cumprir um papel. As pessoas normais, elas não poderiam morrer. Os terroristas teriam que matar, o policial teria que matar os terroristas e o objetivo do fanático, no caso, seria morrer. Cada um iria ganhar uma recompensa se cumprisse os seus papéis. Só que um não poderia contar pro outro qual papel era de qual, porque senão o jogo não ia ter muito sentido. Então, ninguém sabia quem era quem. Todo mundo achava que era alguém normal. E nessa, eu fiquei assim, caramba, quem é quem e tal. Então, começou assim um jogo muito psicológico, porque você não poderia confiar em ninguém, porque você desconfiava que todo mundo tava mentindo pra você. Então, começou aquela.
mentindo, quem tá falando a verdade, quem tá manipulando, ficou todo mundo um desconfiando do outro. Mas ao mesmo tempo foi formada algumas alianças ali, que um protegia o outro, e esse primeiro jogo foi o que definiu os grupos até o final da temporada. Uma coisa que eu fiquei pensando, o quanto no primeiro jogo ficou aquela primeira impressão das pessoas. Quem era o terrorista ficou marcado como o traidor, ou então o manipulador, e quem era as pessoas normais, né, no caso, seriam meio que os bonzinhos da temporada. Todos eles ficaram com essa imagem de um dos outros. Tanto que um desses personagens, que foi o fanático, ele conseguiu manipular todo mundo. Ele foi uma das pessoas que jogou melhor, assim, no meu ponto de vista, porque eu não desconfiava dele. Por ele ser um bom jogador, eu acho que ele jogava poker, alguma coisa assim, ele era um estudante que jogava algum tipo de jogo assim que tinha que mentir. Então ele já tinha facilidade. Mas no dia a dia, as outras pessoas tiveram muita dificuldade de confiar nele. Ao longo dos dias, né, que foi passando, ele tentou recuperar essa confiança das pessoas, mas de certa forma ele não conseguiu e ele foi um dos eliminados. E isso ficou bem nítido, que aquela primeira impressão realmente é a que fica. E eu fiquei pensando como que isso fica registrado na nossa cabeça também no nosso dia a dia. Porque quando alguém mente pra gente, aquela confiança que a gente tem na pessoa, ela se quebra e é muito difícil da gente voltar a confiar plenamente naquela pessoa. E ainda mais, nesse jogo, como foi assim, algo de quebra de padrão, de confiança, porque a pessoa tinha que fingir ser alguma coisa que ela não era, eles desconfiavam de alguém por algum motivo, e eu vi que mesmo sendo um jogo que é permitido mentir, manipular, ainda assim, o quanto esse jogo afetou a convivência deles, como eu falei lá no início. Todos ali já estavam assim, a convivência deles era toda na defensiva, e eles nunca acreditavam que alguém estava falando a verdade ou não, sempre aquele levava o jogo pra convivência, e claro, valia muito dinheiro. Daí eu fiquei pensando, se eu tivesse lá, eu sempre, quando assisto essas coisas, eu me coloco no lugar das pessoas, né? E fico pensando, nossa, se eu estivesse lá, eu ia ser enganada, com certeza, porque eu acredito muito nas pessoas. Mas teve um momento, só um momento, que eu falei assim, não, essa mulher, ela mudou o comportamento dela, ela deve ser alguma coisa. E eu tava certa, e eu fiquei assim, olha, tá vendo? Eu percebo algumas mudanças. E a mudança de comportamento foi o que me fez desconfiar dela, porque ela era toda animada, comunicativa, e quando ela recebeu o papel dela, ela se retraiu, ela ficou mais calada, observando, e todo mundo notou que tinha alguma coisa diferente ali nela. E eu também. E mais uma vez eu trouxe isso pra minha vida, porque muitas vezes a gente percebe que tem algo errado com alguma pessoa, mas a gente não sabe identificar exatamente o que é. Mas o nosso cérebro, ele consegue identificar algo. E quando esses padrões são quebrados, a pessoa muda o comportamento, nem que seja uma coisa mínima, a gente estranha. Às vezes a gente não sabe exatamente o que foi que mudou, mas mudou alguma coisa e aquilo gera uma estranheza na gente. E a gente passa a desconfiar daquela pessoa. Então, às vezes, esse sentimento de desconfiança é um sinal de alerta. Vou levar isso pra minha vida. E esse primeiro episódio ficou marcado porque definiu todo o resto do jogo. As pessoas que ganharam o desafio, elas ficaram marcadas como as pessoas mais fortes do jogo. Então, de certa forma, elas se destacaram pela inteligência, pela forma de manipular e tal, a conexão que eles fizeram, a aliança que eles fizeram. Então, isso deixou eles mais fortes. E, consequentemente, as pessoas, quando se destacam, elas são alvos. As outras pessoas começaram a se afastar e até tentaram derrubar esse grupo, que eram os mais fortes. Então, a casa ficou dividida entre o grupo que era mais forte e os que eram mais fracos, vamos dizer assim. E outra coisa interessante que aconteceu, ainda falando do grupo mais forte, que eles também pegaram muita confiança de ter ganhado o primeiro desafio, né? E eles acharam que por ter vencido a primeira vez, eles iriam vencer fácil os outros desafios. E isso, nos outros jogos, fez eles relaxarem, porque eles estavam confiantes. E o outro acabou se preparando um pouquinho mais, porque eles estavam em risco de alguém ser eliminado. Então, isso também me fez pensar que quando a gente está confortável demais numa situação,
faz a gente abaixar um pouco a guarda. A confiança faz isso com a gente. Quando a gente tá em risco, numa situação mais desconfortável, a gente reage, a gente luta com mais intensidade, porque a gente tá no risco, né? E como os grupos se dividiram dessa forma, o grupo que ficou maior eram das pessoas mais fracas, vamos dizer assim. Então eles se juntaram para tentar derrubar o grupo dos mais fortes. E nesse grupo dos mais fracos tinha uma pessoa que era muito inteligente, que era um youtuber até. O nome dele era Orbit. Nossa, esse ficou muito registrado na minha mente, porque eu gostei muito desse cara. No começo ele era meio chatinho, assim, porque ele ficava só falando de ciências o tempo todo. E ele queria meio... Eu acredito que, na visão dele, como o jogo era o jogo do diabo, ele não queria compactuar com as regras do jogo de manipular ou de derrotar as pessoas, ou se aproveitar da fraqueza das pessoas para vencer o jogo. Então, ele criou na cabeça dele, lá, as regras dele, as estratégias dele, que era ajudar quem estava precisando, ser uma pessoa boa dentro do jogo. Então, ele acabou ajudando muito as pessoas que estavam com dificuldade ali no jogo. E o outro grupo do pessoal mais forte, que estava mesmo jogando ali, eles queriam ganhar, né? E esse Obert era o empecilho deles ganharem. E teve um outro episódio super marcante, que foi o do jogo da memória. E eles explicando a regra e tal, falaram que eles iam ter que olhar por uma imagem por 20 minutos para tentar memorizar o que tinha naquela imagem. Eles explicando, eu pensei, nossa, mas 20 minutos para olhar uma imagem? Mas quando eles revelaram a imagem, eu percebi o porquê que precisava de tantos minutos assim. E tinha uma pessoa lá que, nossa, era eu naquele momento, porque eu me julgo uma pessoa com a memória péssima. Nossa, eu não lembro de nada. E ela ficou muito nervosa falando que não ia conseguir. Ela falava o tempo todo que ela não ia dar certo pra ela. Mas todos se juntaram. Sem querer, eles acabaram fazendo uma técnica de memorização, que era criar uma história através do que eles estavam vendo ali. Então, cada ponto que eles iam vendo, eles foram criando os personagens, a narrativa, o contexto. Bom, foi uma história mesmo que eles criaram de toda aquela imagem. Então ficou muito fácil dela lembrar. E ela foi a pessoa que conseguiu lembrar de tudo. E nossa, isso foi tão legal pra mim, porque foi um despertar pra mim. Eu tava me identificando com ela, como uma pessoa que não tem a memória boa. Se a gente parar pra pensar, igual aqui no meu canal, eu tô contando pra vocês a história desse reality. Então, se a gente transformar as informações numa narrativa, numa história, fica mais fácil de lembrar. E isso já é uma técnica que muita gente usa pra memorização, mas era algo que eu realmente nunca tinha parado pra pensar. Eu aceitava que eu era uma pessoa sem memória. Por isso que eu gosto, gente, de assistir coisas diferentes, porque a gente vai tirando aprendizados de coisas assim que vai acontecendo ali, mas que às vezes tem a ver com a nossa vida também. E bom, teve alguns jogadores que foram marcantes pra mim. Eu não vou falar de todos, porque nem todos foram tão relevantes assim da história. Teve alguns que foi bem planta, assim. Que eu mais gostei, assim, foi do Orbit, que eu já falei pra vocês. Ele é um youtuber, né? Super inteligente. Tinha aquela estratégia de ser mais companheiro do pessoal e ajudar todo mundo com a inteligência dele. Tinha o Seokjin. Eu tentei, gente, gravar os nomes porque eu sou péssima de nomes. Ele era super inteligente, estratégico. Ele meio que jogava quase que sozinho, mas ele tinha algumas pessoas assim de confiança. E uma delas era a Siwon. Que ela era uma das jogadoras mais competitivas. No primeiro momento que ela sentou na sala, ela já fez uma aliança com alguém, porque ela tava assim, com vontade de jogar o jogo e ganhar. E os dois, esse Seokjin, eles formaram uma dupla assim, muito legal. Eu acho que eles já se conheciam fora do reality. Eles falam que eles se conheciam fora do reality. Então, isso ajudou eles. E teve muitos dos dois tentando desvendar os mistérios do jogo, porque o jogo é cheio de easter eggs que fala? Cheio de mistérios para serem dados, e os dois estavam assim, super curiosos, eles queriam muito descobrir. Ai, gente, de verdade, como eu assisto muito dorama e eu gosto muito de romance, eu já tava shippando os dois como casal. Fui até pesquisar pra ver se os dois tinham ficado juntos, mas não, foi coisa só da minha cabeça mesmo.
Então, voltando. Bom, esses 3 personagens principais, do meu ponto de vista, eles formaram a narrativa do jogo, que eram os 2 vilões, que era esse casal romântico, o Seok-jin e a Shi-won, e o Orbit, que era o bonzinho salvador da pátria que queria salvar todo mundo do jogo. Mas, como esse jogo é o jogo do diabo, mais uma vez dizendo, claro que tinha que ter um conflito entre esses 3 jogadores principais. O que aconteceu? Os 2 jogadores que estavam assim com sede de ganhar, de vencer, de participar dos jogos com determinação e vontade de vencer, vontade de ganhar de todo mundo, eles começaram a acusar o Orbit de manipular os outros jogadores para ele se aproveitar da fraqueza de todo mundo e ganhar. Então, na cabeça deles, era uma forma de manipulação para o Orbit controlar o jogo e ganhar. Quando eles levantaram essa possibilidade, eles falaram mesmo para ele diretamente. Quando eles falaram essa teoria, eles mostraram essa hipótese, eu comecei a pensar, caramba, é verdade, ele tá manipulando todo mundo pra ganhar, ele tá usando as pessoas. Eu achei que ele tava manipulando as pessoas. Só que isso causou nele um impacto psicológico tão grande que deu pra ver, de verdade, gente, se eles são atores, eles me convenceram, porque eu achei que foi mesmo. Eu senti... Deu pra ver que ele ficou muito sentido, que não era essa a intenção dele, que julgaram ele. Deu pra ver que ele ficou abalado pra caramba com isso, de acharem que ele tava sendo manipulador. Porque assim, quando a gente tá com a intenção boa de ajudar alguém e a pessoa fala que você tá usando essa bondade pra manipular, cara, deve ser muito triste essa situação. E eu me coloquei no lugar dele, ele só tava tentando fazer o bem. Mesmo num jogo que era pra fazer o mal, entre aspas, o mal era permitido nesse jogo. Ninguém ia se machucar de verdade. A única regra era não roubar e não agredir ninguém. E eu percebi que ele ficou triste, cara. Ele ficou triste de verdade. E acabou que os 2 foram pra final, o Seok-jin e o Orbit. E eles fazem tipo uma reunião antes da grande final, que se reúne todos os jogadores e comenta sobre o jogo e tal. E eu percebi que o Orbit, ele tava se desculpando com todo mundo que saiu, né? Que ele chegou na final. E deu pra ver que ele tava muito abalado. Que ele tava o tempo todo, ai, me desculpa, ai, não sei o que, se justificando muito, sabe? Então deu pra ver que eles conseguiram entrar na mente dele e desestabilizar ele. De certa forma, fazia parte do jogo também fazer isso, né? E ele até fala que antes de começar a final, ele comenta que ele passou mal e vomitou e não tava muito bem, tava super nervoso também. Então deu pra ver que o julgamento das pessoas mexeu muito com o psicológico dele. Isso me fez pensar que quando a gente acredita no que a gente tá fazendo, isso é um combustível pra gente fazer com convicção, sabe? Mas quando as pessoas começam a questionar a sua intenção, isso pode destruir completamente a sua confiança. Bom, mas no final das contas, mas a gente tá falando do quê? Do jogo do diabo. Eu sempre vou rir quando eu falar esse nome. Bom, pra mim esse reality show não foi só de jogo, de estratégia, de desafio, não. Pra mim foi um experimento social que mostrou alianças, traições, manipulações e principalmente como as pessoas agem quando elas estão sob pressão, quando elas estão sendo observadas. E outro ponto, assim, excepcional nesse reality é a edição, que a edição foi genial pra mim. Eu gosto muito da forma como os coreanos contam as histórias, né? Teve momentos que acontecia lá no primeiro episódio que só é revelado num momento específico, pode ser lá no 5º episódio. Então isso te deixa cada vez mais preso na história, porque a gente fica tentando adivinhar o que realmente aconteceu. Pode ter acontecido muito mais coisa nesses 10 dias que eles passaram lá, mas a edição conseguiu resumir muito bem tudo que aconteceu. Bom, pelo menos eu acho, né? Conseguiu resumir muito bem o que aconteceu e criou uma narrativa, assim, perfeita no meu ponto de vista. Eu simplesmente adorei esse reality. Vai ter, eu acho que a 3ª temporada esse ano. Então, se você gosta de estratégia, psicologia, comportamento humano, vale muito a pena assistir, gente. Se você assistiu, se você gostou do reality, deixa aqui nos comentários e me fala qual foi o personagem preferido de vocês. Pra vocês, quem jogou melhor esse jogo? Ai, gente, eu confesso que eu gostei muito do Orbit, eu queria muito que ele tivesse ganhado,
Mas conseguiram entrar na mente dele e ele não aguentou a pressão. Eu acho que eu também não aguentaria. Porque eu acho que na visão dele, ganhar com as pessoas achando que ele manipulou, que ele usou a fraqueza das pessoas pra ganhar, não seria uma vitória honrosa pra ele. Acho que ele ficou pensando nisso. Fim!